Olá, senhores, bem-vindos à aula de Incorporando os Gráficos. Nessa aula a gente vai ver alguns conceitos importantes, alguns tipos de gráfico e como que a gente pode utilizar essas ferramentas gráficas, para a gente fazer a nossa análise relacionada a contexto, ok? Então, iniciando nossa aula, gráficos e contexto. Os gráficos, então, representam de forma visual a movimentação dos preços, tá? Representam o que já aconteceu, né? Representam o passado, ok? Porém, são ferramentas úteis para analisarmos o contexto. O que a gente pode falar a respeito de contexto? A gente pode utilizar o gráfico não como uma forma de fazer uma análise técnica, mas sim uma análise gráfica, né? E qual a diferença de análise técnica e análise gráfica? O que a gente faz, tá? E o que a gente incentiva a fazer é realmente utilizar o gráfico como uma ferramenta de apoio, tá? Uma ferramenta complementar para analisar contexto, que eu digo é analisar tendência, suportes, resistências, pontos importantes e realmente definir até um viés do mercado mais a longo prazo, coisas assim. Então a gente está analisando o contexto. Tá? Ele não está analisando figuras do gráfico, a gente não está analisando candlesticks, a gente não está analisando Fibonacci, MACD, a gente não tá utilizando o gráfico e nem indicadores para a gente fazer a nossa análise técnica. Tá? Então a gente está utilizando o gráfico para realmente como uma forma complementar, uma forma para a gente analisar o contexto na qual a gente está inserido para operar. Okay? O único gráfico então que mostra o fluxo de ordens é o gráfico de footprint. Okay? Hoje estão já fazendo outros tipos de gráficos mais modernos até que o gráfico de footprint, que são gráficos que a gente consegue ver a profundidade do book, níveis de absorção, agressões também através do gráfico. Então essas ferramentas estão em constante mudança e evolução, e é importante que todos acompanhem a evolução dessas ferramentas também, tá? Para ficar atualizado o que está acontecendo aqui no Brasil e o que está acontecendo fora também no mundo. Legal? Então vamos lá, vamos falar de alguns conceitos básicos. Suportes e resistências, tá? São pontos na qual a força compradora ou vendedora, na qual consegue interromper aquele movimento, ok? E como que a gente, o que acontece nesses pontos? A gente viu nos conceitos fundamentais, nos conceitos através de são de absorção, exaustão. Isso que ocorre, ou agressão significativa pelo comprador ou vendedor, pela ponta contrária, isso que ocorre, esses eventos que acontecem em suportes e resistências. Uns de uma magnitude não tão grande, outros de uma magnitude maior. Tá? Como que e são esses, é por isso que a gente fala, a gente entende a movimentação do preço, por que os preços se movimentam, mas a gente tem que entender também por que eles param de se movimentar. E são devido a esses conceitos, devido a isso que a gente viu nas outras aulas, que realmente o mercado consegue parar num patamar, realmente o preço para de se movimentar. Ok? Como que a gente plota suportes e resistências nos gráficos, tá? Principalmente antes de abrir o pregão, a gente ter aquela visão boa, né, do contexto. A gente vem vindo sempre do maior para o menor e plotando nossos suportes e resistências, tá? Suportes e resistências que eu digo pode abranger pontos específicos, tais como máxima, mínima do dia anterior, né, abertura e fechamento, ok? E ajuste também é um ponto, tá? Não significa que seja um suporte ou uma resistência, mas são pontos importantes que a gente pode plotar no gráfico e até escrever no nosso DOM na coluna de anotações, tá? Então a gente sempre começa do maior pelo menor. Exemplo, a gente vem num gráfico diário, plota os pontos importantes, suportes, resistências, pontos de inflexão do mercado, na qual o mercado foi várias vezes naquele ponto, ok? E a gente define como os nossos suportes e resistências, tá? Suporte e resistência. E a gente define esses pontos. Quanto mais vezes o mercado realmente atingir esses pontos, tá?
e fizer uma reversão, mais são importantes para a gente definir os pontos aí, até para nós fazermos nossas operações de day trade, ok? É importante analisar isso aqui. Então a gente vem vindo do diário, a gente marca os pontos. 60 minutos a gente marca os pontos importantes e a gente vai cada vez diminuindo o nosso gráfico em questão de tempo, tá? E aí a gente acaba no 15 minutos ou 5 minutos, por exemplo. 5 minutos já é já vão dar diversos pontos, tá? Então o diário vai nos dar alguns pontos, 60 vai nos dar mais pontos e 15 vai nos dar mais. E aí a gente vai estar fechado com todos os pontos no gráfico diário, 60 minutos, 15 minutos, a gente pode começar até num gráfico semanal, tá? Definir pontos semanais, a gente define uma cor para a linha, por exemplo, diferente, né? Essa cor aqui é amarela, o do diário é azul, tá? E o resto é tudo de uma cor, o resto é cinza, tá? Então a gente definiu isso aqui, a gente não tem um gráfico de apoio e a gente sabe que o mercado está chegando perto dessa linha azul, é um ponto semanal de que já foi 3 vezes já no gráfico semanal, um ponto importante, né? Então a gente vai ficar mais de olho. Então é isso é para isso que a gente utiliza, tá? Também o nosso gráfico para analisar o contexto, tá? Ou se a gente não quiser usar um gráfico temporal, porque o mercado não é temporal, tá? A gente utiliza outros tipos de gráficos, tais como gráfico de ticks, tá? Entendo que gráfico de ticks são negócios, tá? Trades realizados. Então, a cada 100 trades realizados, a cada 100 negócios que saem, ele forma uma barra diferente, tá? Cada 100 negócios ele forma uma barra. Então, quanto mais negócios, é como se estivéssemos comparando com o gráfico temporal aqui, diário, 60 minutos e 15 minutos. A gente vai diminuindo e é o mesmo efeito, tá? Por mais que não seja temporal, mas é o mesmo efeito. Okay? 1000 ticks ele vai demorar muito mais para trocar barra, porque tem que ter 1000 negócios para trocar barra, que nem o diário tem que ter, né, o dia inteiro de negócio aí, para eles realmente trocar a barra para próxima, tá? Vamos lá. Ó, isso aqui é um gráfico, ele não é nem de minutos e nem de ticks. Ele é um gráfico de agressão, é um outro tipo de gráfico, tá? Não é um gráfico temporal. Então, mas é só para citar com um exemplo. O que é esse gráfico de agressão? Ele é o gráfico de saldo da agressão. Então, eu defini 500, tá? Tá aqui em cima, 500. O que significa esses 500G aqui? É o saldo da agressão, tá? Então, são agressões de compra menos de venda. Quando der 500 ou menos 500, ele vai desenhar outra barra, tá? Esse gráfico mostra mais nitidamente realmente o fluxo e a direção do fluxo, tá? Bom, explicado isso, mas o mais importante é mostrar os suportes e resistências, tá? Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui. Vou colocar uma caneta, tá? Então notem que a gente define esses pontos também, tem algumas características importantes. Isso aqui é um volume profile, tá? Esse aqui da direita é o acumulado desses dias que eu estou vendo aqui, tá? E esse aqui é do diário daquele dia, tá? Então é um volume na vertical, que nem a gente tem a nossa ferramenta separada, a gente tem como plotar dentro do gráfico o volume profile, tá? Então a gente define alguns pontos até por alguns eventos que acontecem até pelo volume profile. Grande volume, tá? Notem esse ponto aqui, grande volume. É um ponto que foi né? 2, 3 vezes aqui. É um ponto importante o que? Do outro dia, ó. Olhem quantas vezes esse ponto foi importante, tá? Caracterizado por um grande volume. Outros pontos caracterizados por pouco volume, uma exaustão do mercado, pouco interesse, tá? Ó, aqui, ok. Esse foi um ponto, ó,
Então a gente vai marcando, tá? Pontos importantes. Foi uma, duas, três vezes é um ponto importante. E assim que a gente vai marcando nossos pontos, nossos suportes, resistência, sempre vindo do maior para o menor, tá? Começar com gráfico vem semanal, gráfico diário, né? 60 minutos e marca e vai até o de 15, por exemplo, tá? Marca os pontos. Então vem marcando gráfico semanal, marca os pontos, diário, marca os pontos, 60 marca os pontos e marca os pontos do 15 minutos. Tá? E aí você vai ter plotado realmente vários pontos aí importantes, ok? Então é uma forma da gente acompanhar esses pontos, uma forma, quem tem um segundo monitor ou quem gosta de deixar o gráfico do lado, operar na tela principal mesmo, operacional, tá? Deixa esse gráfico com esses pontos plotados que a gente tem que se localizar, né? Mais ou menos é como se estivesse se localizando onde tu tá, onde você está, onde você se encontra no mercado. Ao contrário de eu pegar e abrir somente uma janelinha assim, eu não sei onde eu estou. Eu não sei se eu não estou na máxima da semana, eu não sei se eu não estou na máxima histórica do dólar, e aí vai, entendeu? Tá? Então a gente tem que, ó, marcar esses pontos. Opa, legal. Resistência que virou suporte, tá? No outro dia, show de bola. Então a gente sabe do ponto, a gente olha o fluxo, analisa através do fluxo, através da interação das ferramentas e analisa o fluxo, olha o que acontece aqui nesse ponto. Pô, uma agressão significativa compradora, uma absorção muito grande, tá? Então é assim, a gente trabalha sempre, as ferramentas são conectadas em relação a informações e a gente tem que analisar contexto e analisar, atribuir elas também, uma tá falando o que cada uma está nos dizendo e juntar essas informações e analisar como um todo, tá? Ter uma visão mais macro, ok? Não é só porque está nesse ponto que o mercado vai parar. A gente tem que ver isso no gráfico, a gente não consegue analisar da melhor forma possível. Agora, no fluxo, é somente olhando o fluxo que a gente vai analisar realmente se isso aqui, se essa resistência se tornou um suporte ou não. Tá? A gente tem essa finesse através do fluxo. Ok? Bom, então vamos lá. A gente plota também utilizando máxima, mínima do dia anterior, abertura, fechamento, tá? Ajuste. Esses são pontos interessantes que a gente pode plotar no nosso gráfico. Tá? Bom, seguindo os conceitos básicos. Então, tendência, né? O que é uma tendência? Direção para qual o mercado está se movendo, né? Para cima, para baixo ou para o lado. Bem simples, prático. E é assim mesmo, é caracterizada por quê? Por topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. Entendam, isso parece básico, isso parece uma coisa que muitos já viram. Mas entendam isso porque no fluxo a gente consegue analisar isso e a gente tem que entender como que funciona a movimentação dos preços e o que a gente pode esperar de um fluxo para um comprador e um fluxo vendedor e o que a gente pode esperar do que realmente é aumentada de fluxo, um movimento e o que é um pullback ou o que é uma reversão. Tá? Tendência. Tá? Topos e fundos ascendentes, ok? Tendência de alta. Tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Tendência de baixa. Tá? Isso é um gráfico semanal do dólar. Okay? Semanal. Então olhem como o gráfico que tem um tempo maior, ele é um gráfico realmente que a gente pode ter uma confiança maior e tal, mesmo sendo temporal. Tá? Não um gráfico intraday, de gráfico de 5 minutos, 10 minutos não tem sentido. Agora um gráfico semanal é um gráfico que tem uma amostragem muito grande, né, de pregões. Então é um gráfico que ele tem uma certa confiança e a gente pode utilizar ele. Né? Tá? Então isso é uma tendência, topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes.
ok? Seguindo, gap. Significa em inglês, né, uma brecha, afastamento, separação, lacuna e etc. Então é quando ocorre a diferença entre o fechamento anterior e a abertura do dia atual. A gente pode analisar isso no mercado futuro e ações também, ações para fora, e acontece muito isso, né? Que é isso aqui, ó, o mercado fechou aqui, ó, no 7,31, isso é Petro 4, gráfico de 800 ticks, 800 negócios, tá? 7,31 e abriu lá no 8,20 lá, tá? Então isso é um gap realmente bom, tá? Mas mas o que significa o gap? O gap pode significar várias coisas, né? Realmente ter uma demanda muito forte pela compra daquele papel, né? Mas está muito atrelado o gap, principalmente a notícias, números, balanço, tá? Então ele está muito atrelado a isso. Pode ver que o mercado, quando ele ocorre alguma notícia, na abertura ele já precifica a notícia. Se não precificou dias antes, tá? Sai depois do encerramento do pregão, depois do fechamento, ele precifica geralmente na abertura, ele já está precificando. Ok? Então aqui foi uma notícia, se eu não me engano, foi uma notícia. E nota que o mercado não chegou a fechar o gap, porque era imenso, tá? Mas realmente a abertura se tornou uma boa resistência, deu vários trades bons, né? Tá? Resistência e VWAP, ó. Olha que diazinho show de bola, né? É isso aí. Mas ver gráfico depois que já aconteceu não conta, né? Seguindo, vamos lá. Ó, dando outros exemplos, esse é do dólar. Né? Olha aqui, ó. Abertura lá embaixo. Tendência de alta, ó. 3 dias. Fechamento, abertura com gap. Fechando lá em cima, abertura com gap. Tá? Ok? Ó, esse é um gráfico temporal, gráfico de 60 minutos. Notem que quanto maior o tempo, mais a gente consegue analisar, né, uma tendência. Ok? Tendência primária aí. Né? E ó, pontos também. Ok? Esse é um ponto. Né? Esse foi um ponto. Ó, ponto aqui. Ponto aqui. Esse foi outro ponto mínimo e máximo do outro dia. Né? E assim a gente vai plotando os nossos suportes e resistências. Tá? Ó, aqui, ponto. Ó, outro ponto. E assim que a gente faz o nosso, vai traçando as nossas linhas do nosso gráfico aí. Ok? Bom. Ok, mais um ponto. Se a gente está nos 60 minutos, a gente vai indo. 15 minutos, 5 minutos, vão traçando os pontos. Tá? Então a gente tem uma análise, realmente o gráfico é bom para isso. A análise gráfica, né? É bom para o contexto, tá? Pô, a gente está vendo que tem uma tendência aqui, tendência boa, de baixa, primária aí, né? Então, não que a gente vá com viés para o mercado, a gente tem que analisar o fluxo, mas a gente tem que saber o contexto na qual a gente está inserido, isso que é importante. Tá? Não criem viés com notícia nem nada. Não criem viés porque isso é a pior coisa que tem. Tá? Ó, esse é um gráfico de 1000G, ó, que eu falei de agressão. Né? Saldo da agressão, 1000. Quero comparar com o diário, né? Um gráfico diário. Ó, notem aqui, ó, para a gente ter bem ideia dos nossos pontos aqui. Tá? E vão traçando. Ó, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Aqui, aqui, tá? Olha aqui esse ponto, tá? É 80, 680. Tá? Número redondo, fiquem atentos ao número redondo. Ó, tem um lado psicológico muito forte. Okay? Ó, passou ruim o risco aqui, é pra cá. Ó, tá? 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, aqui, tá? A gente tem que ir fazendo isso aí, ok? De olho onde a gente está localizado, tá? Bom, pessoal, esse foi a primeira parte da nossa aula de incorporando os gráficos. E até. Obrigado pela atenção. Até a segunda parte.